Olá, você está na Super 8 TV e o programa Você com a Palavra. Novamente aqui para bater um papo com vocês. E hoje, olha, lembra daquele concurso da Gazeta Maçônica? Qual o nome de Dom Pedro dentro da maçonaria? Está aqui, ó, Alain Ribeiro, né? Lá da Renovação e Progresso, não é isso? Exato. Acabou acertando e vai levar para a sua biblioteca o livro A Maçonaria, a Dinamita, né? Bom dia, Alain. Bom dia. Então, Alain, qual que é o nome de Dom Pedro na maçonaria? Ele usava o nome de Guatimozin. Guatimozin. Muito bom, parabéns. Você então vai receber aqui o livro da Gazeta Maçônica, Maçonaria, a Dinamita, não é? Esse livro é um presente da Gazeta Maçônica a todos que acertaram essa questão. Vamos já mudar de questão. Logo, agora em agosto, nós vamos mudar de pergunta e você fica atento aí para participar. Parabéns, Ana. Está aí levando o seu livro, né? Muito obrigado. Vai enriquecer a sua biblioteca, certamente, e vai ler um livro muito interessante, porque trata exatamente do rito que Dom Pedro praticava na maçonaria. Não é? Perfeito, exatamente. Eles, na época, tinham um codinome, não é? Para poder participar, até porque a maçonaria do Dinamita era extremamente secreta. Né? Bastante. Muito bom. Você está aqui no nosso programa e vamos bater um papinho contigo hoje. Será um prazer. Para poder conversar um pouco sobre a nossa, o nosso país, né? As nossas dificuldades, a nossa juventude, as tuas inquietações, né? Na área da tecnologia. Né? Eu soube que você, por exemplo, apresentou um projeto lá na Zona Leste de São Paulo, falando sobre o desenvolvimento do polo industrial da Zona Leste. Polo Industrial da Zona Leste, não é? Industrial, exato. Isso. E o que você pensou naquela época? Na época, eu quis aproveitar a situação, né? Que tinha muita gente importante envolvida, muito empresário, muitas comissões. E eu sempre tive um sonho de criar, assim, ou de dar ideia de um polo ciência. A exemplo do que tem o Vale do Silício nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, em Minas Gerais já temos algo parecido. E esse polo ciência seria viável se houvesse um total apoio do governo. Começando por ceder um terreno bem grande, uma área previamente já elaborada, né, com toda a infraestrutura, e que desse a essas companhias estrangeiras que se propusessem a implantar fabricação aqui 100% com essa condição. Nós teríamos um avanço tecnológico sem medo de errar, de mais de 20 anos nesse país. Porque é um absurdo que a gente vê na balança comercial o peso que representa equipamentos científicos, por exemplo, para a área da saúde. Essas empresas estão instaladas no Brasil, mas fabricam máquinas pesadas. Então, o produto tecnológico, científico, que eles dominam, patente, etc. e tal, eles não se propõem a trazer para cá. A não ser agora, no caso da China, que a China quebrou todos os paradigmas de... Eles não estão pensando em nada, eles querem fazer... Eles fazem estão fazendo, né? Depois vê o resultado. Qual o impacto dessa dificuldade que nós temos? Qual o impacto na saúde, por exemplo? A saúde é grave, porque você ouve muito falar, você pega um cidadão comum que vai marcar um exame, esse exame tem casos aí de 3 anos, 2 anos. Por quê? Porque tem uma máquina no hospital tal, o outro não tem. São 3 máquinas no país. No país. E o cara tem que escolher onde ele vai. Aliás, nem é ele que escolhe, né? E nós atendemos ainda Bolívia, essa região inteira do país. Exatamente. É muito comum você ver esses imigrantes de outros países vir procurar ajuda, quando nós poderíamos ter a fabricação desses produtos aqui, que não é difícil. Por exemplo, para certos casos aí, um investimento de $1 milhão, $500 mil. Por exemplo, aquele produto, modelos anatômicos do corpo humano. Antigamente você dessecava muito cadáver, você tinha
essa necessidade, né? Hoje já se consegue ensinar enfermagem através de modelos que reproduzem o corpo humano com perfeição. Depois tem a fase da prática, né? Como a medicina também, você estuda bem os órgãos ali da forma anatômica, depois você passa para a parte prática. Isso daí avançaria demais o estudo nas escolas. Você sabe que eu estive visitando o INCOR, né? E fui no departamento de pesquisa do INCOR. Né? É impressionante o que nós temos de pesquisa ali. Né? É louvável. É muita coisa. Eles estavam, a parte de engenharia, por exemplo, já faz quase todas as partes do corpo humano e estão ali testando e assim por diante. Primeiro, não se dá valor aqui, né? Porque tem 3 ou 4 pessoas ali trabalhando, né? E sem publicidade, sem investimento, sem nada, e acaba, o que vai acabar acontecendo? Eles vão para fora, né? Lá fora recebem altos salários, e nós vamos receber depois o produto aqui. Exato. Acabado com custo altíssimo, né? Você quer ver, Renato, o efeito benéfico que traria um polo ciência? Eu vou te falar. Por exemplo, você pega uma região como a Zona Leste. Tecnicamente, eles têm uma estatística, pelo menos a última que eu vi alguns anos atrás, tinha 6 milhões de habitantes na Zona Leste. Extraoficialmente deve ter mais de 7, porque tem aqueles que não se identificam. Então, veja bem, quantas universidades nós temos que têm curso de administração, engenharia, ciências da saúde, etc. e tal. Todos esses jovens que não têm oportunidade, que está cheio de jovens aí que se formam, estão trabalhando de balconista, de vendedores, etc., tão longe do objetivo que eles traçaram, quantos desses jovens não poderiam estar trabalhando dentro do polo ciência, sendo aproveitados? Até na base do primeiro emprego, que hoje em dia é a grande dificuldade. Exatamente. Né? Você está ouvindo aqui, você com a palavra, e hoje Alain Ribeiro com a palavra. Vamos para o intervalo e já voltamos. E aí, vamos acender um? Opa, tá na mão. Você quer, Maria? Não, tô na boa. Ah, Maria, só um pega, vai. Não. Ah, Maria, deixa de ser careta. Até que você sabe, minha viagem é outra. Posso ser Maria, mas nem sempre vou com as outras. Drogas, nem morto. O maior problema que você pode ter em casa é alguém que usa drogas. Encare esse problema de frente. Você acha que é fácil descobrir se o seu filho está usando drogas? Ele vai chegar com os olhos vermelhos e um comportamento estranho. Vai andar com amigos suspeitos e chegar de madrugada. Mas tem uma coisa que você não pode imaginar. Mãe, cheguei! 1 em cada 10 usuários experimentou drogas pela primeira vez entre 8 e 12 anos de idade. Drogas, nem morto. Muito bom, você está aqui no nosso programa, você com a palavra. Hoje Alain Ribeiro está falando conosco sobre tecnologia. Você vê que é importante o assunto e como isso demanda uma expectativa que muitas vezes o governo fica fora. Não é? Falar em tecnologia, no dia 26 de setembro vamos ter a Jornada Maçônica de São Paulo, lá na Faculdade Unisantana, não é certo? Ali na Zona Norte de São Paulo. Olha, a previsão é de 500 pessoas, né? As inscrições já está sendo procurada, tem hoje já quase 100 inscritos. Bom, beleza, procure a sua inscrição, participe,
porque você vai ter um grande evento da Jornada Maçônica de São Paulo, este ano, organizado aí pelo Geraldo Magela e pelo Edson Salles, né? Vale a pena, tá bom? Participe lá. Você vai estar lá, né? Provavelmente sim. Tá bom, ok. Contamos com você. Então você imagina o seguinte, na construção de um polo petroquímico, ou de um polo de desenvolvimento, você acha que nós teríamos ali, não só os jovens, nós teríamos uma centralização do emprego, não é? Para aquela região, por exemplo, que é a Zona Leste de São Paulo, que é uma região hoje basicamente dormitória ainda, né? Dormitória ainda, que precisa de ter um polo de desenvolvimento. Você imagina, por exemplo, são 3,5 milhões de pessoas que se deslocam da Zona Leste para trabalhar nas diversas regiões da cidade. Se você consegue concentrar uma parte dessa população, você alivia, inclusive, o transporte. Tranquilamente. Esse é o grande segredo, é a facilidade com que você coloca o trabalhador o mais perto possível do seu, evidentemente, do seu local de trabalho, né? O que falou as autoridades naquela época, quando você estava tentando fazer esse trabalho? O que eles falaram? Qual que é a proposta deles? Havia muita discussão. Como, me perdoe falar, mas como entrou muito político na participação de reuniões, então, eu notava que a coisa estava avançando de uma maneira meia diferente. Eu, inclusive, quis fazer parte de uma comissão lá. Não tinha nada específico para a ciência, né? Mas eu quis fazer parte, quis colocar. Alguns empresários que são famosos, estavam presentes nessa comissão, me olhavam assim com uma certa desconfiança, porque você falar para uma pessoa leiga, polo ciência, eles estão pensando que é uma coisa do outro mundo. Eu, por exemplo, tive contato na época com um grupo alemão que fabricava esses modelos aí. Esse grupo me deixou bem claro que eles investiriam 2 a 3 milhões de reais e fariam 100% aqui. E hoje não é feito aqui. Vem da China e deles. Eles com uma tecnologia de alto nível. O americano, o inglês... Os modelos dos bonecos para... Só nos modelos educacionais, né? Para você desenvolver técnicas, aprendizado e tal. Então eles já se propuseram, mas eles foram bem claros. Eles queriam regras claras, e essas regras no Brasil não são claras. Por isso que havia essa proposta de fazer um polo ciência por lei, né? Não precisa muito, não, 5 mil metros quadrados para cada um, ou até menos, dependendo do caso, eles constroem a indústria deles e desenvolvem. E nossa balança de importação vai ficar lá embaixo. Por quê? Porque você terá todo esse peso da ciência e tecnologia praticamente fabricado aqui. Sem contar o avanço na área da saúde, que é um absurdo você ver equipamentos aí, como você disse mesmo, tem 2 ou 3 no Brasil, né? E isso é difícil. As pessoas estão aí com dificuldade para se tratar, se cuidar, e não tem como. O que se fabrica no Brasil de produtos dessa área médica são coisas simples, são kits, soros para detecção, para diagnóstico e tal. São coisas que não pesam tanto. Agora, equipamentos de alta resolução, isso daí realmente ainda estamos longe somente com uma política fiscal sem impostos para essa área. Aí depois o país segue. Aí estamos sendo explorados, né? Porque na medida que você não tem equipamento barato, né? As técnicas que vêm para cá vêm com alguma dificuldade, trazida por 3 ou 4 heróis aí, né? Exatamente. E eles também acabam cobrando caríssimo. Exatamente. Né? Para poder passar a sua técnica, e não passa. Exatamente. Não passa, né? É impressionante como fica todo mundo segurando, porque é o momento dele ganhar dinheiro, mesmo na área médica. Você quer um exemplo?
microscópio, que todo mundo conhece, sabe para qual finalidade é. O microscópio teve várias fases. O Japão tem uma tradição muito boa de fabricar o Nikon, o Olympus, a Alemanha, o Zeiss, Estados Unidos, outros lá. Só que os preços lá fora são altos. O Japão, por exemplo, antes ele fabricava, mandava para os Estados Unidos e os Estados Unidos exportava para nós. Então é um pinga-pinga de custos que vai encarecendo o produto. Hoje um microscópio japonês, da Nikon, por exemplo, estou falando da marca, né? Ele custaria 4 ou 5 vezes mais do que um chinês. E o chinês está chegando lá, ele está conseguindo melhorar a tecnologia dele, já tem modelos aí muito bons. Vai copiando aqui, copiando ali. Copia aqui. E agora, tem uma política errada aí, teve uma época que falaram que iam dar incentivo para quem implantasse indústria aqui no Brasil. Os empresários que fizeram fábrica aqui de algum desses materiais, eles nacionalizaram a etiqueta e a embalagem, porque... até prova em contrário, ninguém fabrica nada aqui, não. Muito pelo contrário. Made in Brasil, por quê? Nacionalizar a etiqueta e a embalagem. Agora, fabricar mesmo é lá. Nós estamos falando sério, porque sim, o que está acontecendo é o seguinte, as empresas realmente têm a embalagem, não é? Colocam as etiquetas aqui como nacional, isso, né? E tem os galpões que eram antes para 1.500 pessoas trabalhar, estão agora com 20, 30 empregados só embalando a mercadoria. Por aí. É grave o negócio, é muito grave. É muito mais prático você não investir nada e só passar, vamos dizer, comercializar, do que você se empenhar em fabricar. Aquele que se empenha em fabricar, ele é um herói, porque ele vê um futuro melhor. Só que os impostos corroem a forma de imposto. É verdade. Vamos falar desses impostos já na importação de produtos científicos ou de saúde para o Brasil. Ser adolescente não é fácil. Eu não sou criança, nem adulta, mas eu sou alguém. Meus pais não percebem isso. Dá até vontade de fugir com alguma droga. Daí, eu lembro que fugir parece coisa de criança. Que se eu fugir com as drogas, nem sei se vou chegar a ser adulta. E talvez eu deixe de ser alguém. Quem faz esse teste pode quebrar a cara. Com as drogas, você precisa sempre mais. Para ir cada vez mais longe. Muito bem, você está de volta aqui no programa Você com a Palavra, né? Hoje ouvindo Alain Ribeiro, né? Que abordou no bloco anterior o alto custo dos impostos. Veja só, se você tem uma ideia, Alain, para você importar uma prótese, né, mecânica, uma perna, um braço, coisa que valha, segundo informações que eu tenho, está 70% de impostos, né? É um equipamento caro, com o requinte que tem hoje as próteses feitas no exterior, que é muito caro para nós, né? E o imposto torna isso inviável, né?
que você acha disso? Eu acho que esse é um dos grandes absurdos pelo qual eu estou tentando, aliás, pelo menos sonhar, né, com a fabricação aqui no Brasil. Quando eu falei do microscópio, hoje, por exemplo, já não faz mais no Japão, já faz na China, vai talvez para o Japão, depois vai para os Estados Unidos, depois vem para cá. Esses impostos aí, se você pegar uma fatura de custos da importação, você fica horrorizado. Sindicato desculpe, com todo respeito à classe deles, Sindicato dos Estivadores, Associação Nacional não sei do que, Sindicato dos menos esclarecidos, a entidade não sei do que, tudo tem a sua parcela de imposto. E na somatória nós chegamos a quase 100% do custo. Que você tem alguns envolvimentos que 70% você está sendo modesto. Então é um absurdo pensar que uma prótese possa custar algo mais além do que o custo final lá, né? Aliás, o custo inicial e um pouco mais de imposto para... Tinha que ser, inclusive, incentivado. Incentivado, isentado. Eu acho que esse seria o critério correto. Isso não vai atrapalhar o Brasil, não vai desequilibrar a balança de forma alguma. Que desequilibra a balança. Qualidade de vida para o ser humano. Exatamente. O que tem de importação de supérfluo aí é brincadeira. Essas coisas técnicas, científicas, custam 8%, 15% de imposto de IPI, normalmente. E eu tenho até um caso interessante, quando eu estive nos Estados Unidos, eu fui comprar um equipamento numa loja, e eu voltei lá 2 dias para tentar melhorar o preço. E eu pechinchava, e o camarada nada. Até que chegou uma hora, ele falou, vem aqui. Eu vou dizer para você, porque eu queria sair fora, eu perguntei para ele assim, e se eu pagar sem nota, quanto que você me faz? Ele ficou meio vermelho assim, sabe, eu percebi que ele não gostou. Ele falou, vem cá que eu vou te explicar. Mas era um homem inteligente. Ele chegou para mim e disse assim, você sabe qual a diferença do imposto no meu país e no seu país? Eu falei, não, para mim imposto é tudo igual. Ele falou, não, é diferente. No meu país, eu pago imposto sobre a renda. No seu país, você paga imposto de renda. Aqui, se eu quiser vender com lucro de 5%, 10%, eu pago imposto sobre 5% ou 10%. No seu país, você paga pelo bruto. E aí que vem o problema de vocês. Eu enfiei a viola no saco, falando português claro, né? Sim. Entendi tudo, pedi desculpa e comprei o material dele. Porque o imposto lá é sagrado, tinha que pagar. O conceito é diferente, né? É conceito de... E nós aqui, na verdade, hoje o governo acaba sendo um ente para explorar você, não é? E não para trazer a você condições de vida melhor, qualidade de vida melhor, expectativa de futuro. Nós não temos nem expectativa de futuro. Imagina uma pessoa que precisa de uma prótese, por exemplo, hoje, qual a expectativa que ela tem, se ela sabe que ela vai usar essa prótese o máximo que ela puder usar, mesmo com dificuldade de crescimento, de peso, de altura, tudo mais, vai continuar usando porque não tem como pagar. É um absurdo. Exatamente. Acho que esse pessoal que trabalha nessa área aí, que desenvolve e faz essas coisas, deveriam receber uma medalha, viu? E não impostos nas costas, porque isso faz com que outras pessoas tenham qualidade de vida melhor. E não é o que está acontecendo, né? Não, você vai aí nas salas clínicas, na área de ortopedia, você vê o número de pessoas que tem lá. É incrível. Internados hoje com problemas seríssimos de fratura, de amputação, assim por diante. E jovens, viu? Uma parte de jovens, né? Exatamente. Quer dizer, que o governo não cuida disso, parece que não vê essas coisas, e precisaria ver, né? O que precisaria é uma cultura melhor. Hoje um político é uma classe dominante, o sujeito tem um título aí de determinadas áreas, só que ele não está preparado para uma legislatura, ele tem que aprender, tem que desenvolver. E a maioria dos políticos fora dos grandes centros, eles são completamente desorientados e
como poderíamos dizer, incultos, né? Eles não têm noção do que é uma comissão técnica, do que é determinadas leis. Não precisa ser advogado para entender de lei, apenas ter noção das coisas. E vão querer responder que não, tem comissões especializadas. Não é assim. Como você colocar na Secretaria da Saúde alguém que não seja médico. Tem que ser um médico que entenda. Na área de transporte tem que ser um engenheiro. Essas coisas precisam ser direcionadas para o lado certo, porque aí o político ele poderá ter uma visão melhor do que ele pode fazer, dos objetivos, dos prós, dos contras, e não só politicamente, eu vou fazer isso porque isso vai me dar voto. O que eles pensam é isso, eles querem obras que tragam... Tem que ser preparado, né? O político tem que ser preparado. Precisa. Você não pode assumir a direção de qualquer organismo, né? Se você for assumir a direção da farmácia da tua família, você tem que saber o que está fazendo. Né? Se você não souber o que está fazendo, você vai falir a farmácia. Né? Por mais que ela tenha lá anos e anos de atividade. Né? Agora, você imagina assumir o país, né? Assumir o estado, assumir o município, como é que é difícil se você não tem noção do que vai fazer, de projeto, de planejamento. Exatamente. Né? De visão de conjunto, de gestão, é um negócio incrível. Tem que ter uma voz de comando, né? Que, veja isso, veja aquilo. Por exemplo, você quer uma coisinha simples? Antigamente, eu me lembro que as regionais da prefeitura, elas trabalhavam da seguinte forma: o prefeito orientava os funcionários, todos, para que quando passassem nos locais onde moram, nas ruas, verificassem, anotassem onde tem um buraco, onde tem tal coisa. Hoje, você passa anos com... Esse pessoal só atende... Você entra numa administração regional, é só política, é só oba-oba, você não percebe uma coisa... E o funcionário não quer saber de fazer esse trabalho, porque agora... seria uma dupla jornada, um duplo trabalho, ou fora do seu rol de não custa fazer específico, né? Olha, na rua tal, número, de frente ao número tal, tem um buraco que está quebrando rodas. É o dever do cidadão, né? Dever. Do cidadão. Uma gravada ainda se ele é funcionário, mais ainda, né? Alain, um abraço, obrigado por ter participado do nosso programa. Viu? Eu peço desculpas aqui se alguma coisa não agradou, mas... é o meu sentimento como cidadão. Fica tranquilo. A Renata está sorrindo lá, então está tudo contente. Agradou geral. Um abraço, obrigado. Na próxima semana voltamos com mais um programa Você com a Palavra.